vamos também ouvir a palavra do nosso Senhor, que está hoje em Efésios 1, de 3 a 14. A carta de Paulo aos Efésios 1, de 3 a 14. O texto diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Cristo Jesus, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério de sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberão o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra lida, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe ela de maneira que possamos entender, e agora te peço que na transmissão dessa mensagem o Senhor me use para a honra e glória do teu nome, que eu fale conforme a tua vontade, com clareza para que os meus irmãos entendam, e que o teu Santo Espírito leve a cada coração, aplicando essa mensagem a cada coração. É isso que eu te peço no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o que é o tempo? Uma pergunta talvez um pouco difícil de dar uma definição curta, tanto que se nós procuramos no Google, nós vamos achar centenas de definições diferentes a respeito do tempo. Mas eu gostei de uma definição, que é uma das primeiras que aparecem, que diz: duração relativa das coisas, que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. Período contínuo no qual os eventos sucedem, ou seja, a tudo aquilo que acontece no nosso passado, presente, futuro, tudo o que acontece na história faz parte do tempo. Então o tempo define a nossa história. O tempo define a nossa agenda. Se você vai se programar, você vai ter que pensar o horário que você vai fazer. Define os nossos planejamentos. Nós queremos a curto prazo, a longo prazo. Tudo isso é definido, em parte, pelo tempo. Nós somos sem exceção, não tem uma exceção. Todos somos reféns do tempo. Todos dependemos do tempo. Se nós vamos trabalhar, que horas que nós saímos para o trabalho? Entramos às 8 horas, então temos que sair um pouco mais cedo. Se nós vamos para a escola, nós temos que nos preparar para ir no horário certo, precisamos nos preparar para estudar, quanto tempo precisamos de estudo para as provas, tudo depende do tempo. Temos horários para cumprir. Se nós vamos praticar algum esporte, né, alguns são praticados por tempo. Eu ia falar sobre futebol, mas hoje eu me nego, vou falar sobre handball, que é por tempo, né? Nada relacionado ao São Paulo ter perdido hoje, sem nenhum tipo de relação, mas tudo depende do tempo, até mesmo esportes que são por pontos, ou velocidade, força, habilidade, tudo depende do tempo, porque conforme vai passando o tempo, vai desgastando, vai tendo cansaço físico, e isso vai influenciando no nosso rendimento, ou seja, o
tempo normalmente influencia nos esportes, nas nossas atividades do dia a dia. Tudo que nós fazemos depende do tempo. E ainda que nós um dia tomemos uma decisão, vou me livrar do tempo, eu vou morar lá no meio da floresta, vou viver do que tiver lá e não vou mais me preocupar com o tempo. Você vai ser refém do tempo, porque uma hora você vai ter sono e você vai precisar dormir. Você é refém do tempo, porque uma hora você vai começar a sentir a dor nas costas, né? A hora que tiver que pegar uma fruta ali, caçar um animal, você vai começar a perceber, opa, o tempo passou e eu estou com um pouquinho de dor aqui, né? E isso é normal, porque nós somos reféns do tempo, nós dependemos do tempo. Tem um filme antigo chamado Clique. Esse filme é de 2006, então a partir de hoje não existe mais spoiler, tá? Filmes antigos não tem spoiler. Então eu vou falar algumas coisas que aconteceram. Se você não assistiu, você vai ficar bravo comigo, mas eu não tenho culpa. Michael é um arquiteto muito bem sucedido e ele é interpretado ali por Adam Sandler. E um dia ele está ali bravo com as situações, ele assistindo televisão, vai mexer e o controle quebra. Ele sai para comprar um controle de televisão e ele chega numa loja e vem um vendedor diferente ali chamado Morty e ele entrega um controle para ele, um controle que ainda está em experimento. E ele pega então, vou levar, vou fazer um teste, funciona na TV? Funciona, e para mais coisas. Leva para casa e então ele começa ali a mexer na TV e de repente ele começa a perceber que ele aperta um mute e o cachorro fica quieto. Né? Fala, peraí, né? E aí ele começa a brincar com isso, aumentar, diminuir o volume, e de repente ele começa a perceber que ele também começa a dominar o tempo. Então ele consegue parar o tempo em determinados momentos, ele consegue acelerar quando ele quer, ele consegue deixar em câmera lenta, ele consegue fazer o que quiser com aquele tempo. Só que, com o passar do filme, o controle vicia. Então as atividades que ele mais fazia, como acelerar o tempo, isso começa a fazer automaticamente, o controle faz isso automaticamente. E então ele perde boa parte da sua vida, porque o controle acelerou sem ele saber. E ele não sabe o que está acontecendo. Quando ele se vê, ele já não tem mais esposa, os seus filhos cresceram, já não dão mais tanta atenção que ele gostaria que dessem, e ele percebe que, mesmo tendo um controle que controla o tempo, ele se torna refém do tempo. Mais uma vez, quando nós iniciamos a leitura da palavra de Deus, logo no primeiro versículo, nós vemos também uma referência a tempo. Gênesis 1:1 fala que no princípio, no início de todas as coisas, referência de tempo, Deus criou o céu e a terra. No versículo 5, Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Ou seja, são referências ao tempo. Deus nos inseriu no tempo e por isso nós dependemos e nos tornamos tão reféns deste tempo. Mas também, no primeiro versículo do Evangelho de João, fala sobre um outro princípio. Um princípio antes deste início, onde foi criado todas as coisas. Que foi, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, antes de todas as coisas, fora do tempo, havia alguém, e este alguém é Deus. Deus estava antes de tudo, Deus criou todas as coisas. Uma coisa para ser criada precisa de alguém que a crie, exceto Deus que é eterno. Ou seja, o único que é eterno, que não está preso ao tempo, e pelo contrário, tem domínio completo sobre ele, sobre o tempo, é Deus, que é soberano sobre tempos, sobre a história, sobre o nosso passado, sobre o nosso futuro. E este texto também nos mostra sobre um plano que foi criado antes deste tempo, antes que tudo viesse a existir, a redenção.
E este é o plano eterno de Deus. A nossa primeira mensagem da série Deus o Mundo Amou é o plano. Qual foi o plano de redenção para que nós tivéssemos hoje a salvação em Cristo Jesus? Este plano é um plano que foi criado na eternidade entre um conselho chamado, por alguns na teologia, de Conselho da Paz, que também pode ser chamada de Trindade. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo atuando no plano de redenção. Antes, o que é redenção? Se nós voltarmos para Gênesis, nós nos lembramos que Deus criou tudo perfeito, mas em determinado momento Deus ordenou que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem desobedeceu e por causa disso nós pecamos contra o nosso Deus e toda a humanidade sofre por causa disso. Em primeiro lugar, pelo distanciamento de Deus, nós não temos mais como nos religar a Deus, entramos em rebelião contra o nosso Deus. E nós não conseguiríamos por nós mesmos voltar e nos encontrar com este Deus. Então, o que Deus fez? Um plano para enviar o seu Filho, morrer por nós, por nossos pecados e levar consigo todos os nossos pecados para que pela fé em Cristo Jesus nós tenhamos a salvação. A redenção basicamente é isso. Essa é uma definição bem simples. Mas quando nós vemos este pacto da redenção, nós vemos um conselho da paz executando. Então, este pacto da redenção, primeiro, é exclusivamente um ato de Deus. Exclusivamente um ato de Deus, em que o Deus Pai origina o plano na eternidade, Deus Filho executa o plano na história e Deus Espírito Santo aplica este plano na história e para a eternidade. Então este pacto foi criado e feito inteiramente pela vontade de Deus, por sua exclusiva vontade, como nos diz o versículo 5 e o versículo 11. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. E o versículo 11, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Este pacto foi feito exclusivamente pela vontade do nosso Deus e de acordo com a sua vontade. E nós vemos o Deus Pai originando este pacto. Olhem o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai. Então ele está falando a quem ele quer bendizer. Aí o versículo 4 nos fala que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, Deus Pai nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Então, uma primeira ação feita antes da fundação do mundo, por Deus Pai que originou este plano. Versículo 5. Nos predestinou, ou seja, Ele nos predestinou para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Então, Deus nos predestinou, versículo 9, e Ele nos revelou o mistério, Deus Pai nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o propósito que Ele apresentou em Cristo. Então, nós vemos Deus originando um plano na eternidade. Então, quem executa? O Filho, Deus Filho, versículo 5. Ele nos predestinou para sermos adotados como seu Filho por meio de Jesus Cristo, Deus Filho, segundo o propósito da sua vontade. Versículo 7. Nele, em Jesus Cristo, o Filho, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E os versículos 9 a 12. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o propósito que ele apresentou em Cristo, o Filho, de fazer convergir em Cristo
na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu, e em Cristo também fomos feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Ou seja, a remissão, a salvação foi dada por Cristo, que executou o plano na eternidade. E então o Espírito Santo aplica isso aos nossos corações, nos trazendo fé, como por exemplo, o versículo 8 do capítulo 2, que fala: porque vocês são salvos pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O Espírito Santo que coloca a fé no nosso coração. Mas os versículos 13 também falam que nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa, o selo que garante a nossa salvação na eternidade. O Espírito Santo é o penhor da herança até o resgate da sua propriedade. Ou seja, ele é o penhor, não é só enquanto a gente quer, não, mas até o resgate da propriedade por nosso Deus e Pai. De forma que nós vemos o Deus Pai originando, o Deus Filho executando e o Deus Espírito Santo aplicando a sua palavra em nossos corações. E o que isso gera em nossos corações? Isso deve, em primeiro lugar, gerar louvor, gratidão, por sabermos que o Deus Pai, antes mesmo que tudo existisse, Ele já tinha colocado nosso nome no livro da vida. Ele tinha falado: você, meu filho, você será meu. Isso independentemente da vida que você levou antes de me conhecer, você será transformado e resgatado pelo sangue de Cristo. Isso deve gerar louvor para a glória de Cristo, né? Esse é o objetivo da criação. Nós fomos criados para adorar, para glorificar, para louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto também nos fala isso. Versículo 6 do capítulo 1. Nós fomos feitos, adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, está no versículo 5. No versículo 6, qual o objetivo? Para o louvor da glória de sua graça, que nos concedeu gratuitamente. Versículo 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Versículo 13, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, o versículo 14, o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, até o resgate de sua propriedade, em louvor da sua glória. Ou seja, nós fomos criados para glorificar a Deus, mas como nós pecamos e falhamos em Adão, nós não conseguíamos mais glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que foi feito? Jesus veio, se rendeu por amor a nós, entregou a sua vida para que possamos viver para o louvor de sua glória. Nós fomos predestinados não só para ir para o céu e viver lá tranquilos, estou salvo, mas vivermos para a glória de Deus e vivemos de maneira santa e irrepreensível. Isso não é uma ação da nossa parte, ou seja, nós não temos a ação de ir até Deus, pelo contrário, a ação é total do Deus Trino, que gera em nós uma reação de sermos santos e irrepreensíveis e vivermos para a glória de Deus. Isso quer dizer que nós não somos salvos porque nós vivemos de maneira santa e irrepreensível. Nós somos salvos para vivermos de maneira santa e irrepreensível. Se depender da nossa vida, de nós tentarmos ter a justiça para alcançar a Cristo, jamais conseguiremos. Mas Deus nos chama através de Jesus Cristo para romper essa barreira e para que nós possamos viver de maneira santa e irrepreensível diante de Deus. Uma vez eu me lembro que eu estava numa célula, um pequeno grupo, e enquanto eu falava, uma pessoa que não era cristã me questionou, falou: olha,
Eu acho muito arrogante essas pessoas que falam que têm certeza da salvação. E então eu falei, mas eu tenho certeza da salvação. Ou seja, né, você é arrogante. E eu falei, não é arrogância. Sabe por quê? Não é orgulho, porque não tem mérito nenhum meu nisso. É gratidão, motivo de louvor, motivação para viver de forma santa e irrepreensível. É motivo de gratidão a gente poder falar que nós somos salvos em Cristo Jesus. Não foram os meus méritos, mas foi o plano originado na eternidade, executado por Cristo e aplicado pelo Espírito Santo em nossos corações. Eu não tive participação nisso, apenas fui chamado para a glória do nosso Deus. Se formos pensar, não seria motivo de arrogância ou de orgulho, pelo contrário, seria um estado de humilhação pelo fato de eu não ter como me negar a isso. Pelo fato de eu não ter como falar não, mas não se torna humilhação, mas se torna gratidão, louvor ao nosso Deus, porque foi para isso que nós fomos criados. Este plano de redenção, que foi originado pelo Deus Pai, que foi executado pelo Deus Filho, que foi aplicado em nossos corações pelo Deus Espírito Santo, ele tem mais alguns aspectos, que também, além de ser totalmente feito pelo nosso Deus Trino, ele também é eterno. Como nós falávamos no início, o tempo não tem controle sobre Deus, tem controle sobre as nossas vidas, mas não sobre Deus. E olha no versículo 4, o que diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para nele sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes que tudo existisse, Deus nos chamou, Deus nos escolheu. Antes da criação do mundo, antes do pecado de Adão, Deus já tinha nos escolhido para vivermos para a glória dele. Segunda carta a Timóteo 1, versículo 9, nos diz que daquele de Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Ou seja, isso foi feito na eternidade. Apocalipse 13:8, quando está falando de que todos irão adorar a besta, exceto os que estão com o nome escrito no livro da vida, diz o seguinte, capítulo 13, versículo 8: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Ou seja, a redenção foi feita já antes da criação do mundo. O plano de Deus é um plano eterno. O plano de redenção é um plano eterno criado antes da fundação do mundo. Não como um plano B, como um acidente de percurso ou como um improviso. Opa, deu errado aqui, o que a gente faz? Há uma lei newtoniana que diz que para toda ação existe uma reação, né? Will Smith que diga isso, né? Chris Rock, na última festa do Oscar, o Will Smith teve uma reação a uma ação do Chris Rock, que fez uma piada de sua esposa, que foi lá e deu um tapa na cara. Ninguém lembra qual foi o melhor filme, mas lembra do tapa na cara do Will Smith. Todos lembram porque isso é uma reação gerada por uma ação que foi feita. Mas Deus não está preso a esta lei newtoniana, porque Ele não fez isso em reação ao pecado. Ele fez isso na eternidade. Este plano foi gerado na eternidade, antes que sequer existisse o pecado. Deus não deixou uma carta na manga assim, opa, se eles pecarem, a gente faz isso. E hoje cedo eu fui questionado a respeito disso, e uma pergunta muito importante. Me perguntaram, mas pastor, tudo bem, se Deus sabia que a gente ia pecar, por que Ele nos criou? Para a gente viver sofrendo, para a gente viver dessa maneira como nós vivemos? E eu respondi para ela, olha,
Pode ser que algumas pessoas pensem que Deus é mau por causa disso. Mas eu penso exatamente o contrário. Eu penso no tamanho do amor de Deus, que mesmo sabendo que o homem ia pecar, e para isso precisaria enviar o seu Filho para morrer por nós, Ele executou o plano. Ele realizou a sua criação. É um amor de Deus gerado por nós, através de um plano criado na eternidade. Este plano, o plano da redenção, é o assunto principal da Bíblia. Toda a Bíblia tem este tema como o centro dela. Toda a história da palavra de Deus e da humanidade é definido por este pacto da redenção, de Cristo vindo morrer por amor a nós. Um plano gerado antes da criação do mundo, inserido na história, com efeitos para a eternidade, para a nossa eternidade. Sim, ele foi gerado na eternidade, foi inserido na história através de Jesus Cristo para a nossa eternidade. Isso também deve gerar louvor em nossos corações e glória. Por quê? Porque Deus é soberano. Deus é soberano sobre tudo o que acontece. Meus irmãos, Deus poderia ter falado: olha, eu vou fazer um plano da redenção. Só que se Ele não tivesse o controle da história, as coisas poderiam caminhar de um jeito que Ele não teria controle, e tudo poderia ir para um lugar que Deus não realizaria com sucesso o plano da redenção. Mas Deus, com o controle da história, dirigiu tudo. Dirigiu todas as coisas. Não é como o filme Clique, que em determinado momento aquele homem perdeu o controle do tempo. Mas Deus continuou tendo o controle da história, e nada acontece sem a sua permissão, seja em um nível micro ou macro. Quando nós pensamos em um nível macro, Deus não perdeu o controle ao surgir uma pandemia. Deus não perdeu o controle da história por uma pandemia. Pelo contrário, uma prova de que Deus não perdeu o controle é que a sua igreja permanece viva. Deus não perdeu o controle ao surgir uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Deus está no controle de tudo aquilo que acontece. Mas Deus também tem o controle das pequenas coisas em um nível micro. Deus não perdeu o controle da sua história. Se aquilo que você está passando hoje te traz sofrimento, se lembre que Deus está no controle da sua vida. E se Ele permite que você esteja passando por isso agora, é para que Ele possa moldá-lo e nos moldar a sua imagem e semelhança, para que sejamos santos e irrepreensíveis. Ele permite que a nossa história seja afetada pelas situações, para que nós possamos viver de maneira santa e irrepreensível, para que possamos chegar como varões perfeitos junto a Deus, quando Ele nos levar através de Cristo Jesus, quando Cristo vier nos buscar. Deus não está brincando com a nossa história, nos deixando sofrer. Olha, vou brincar aqui como um ventríloco, Ou nós não somos marionetes em suas mãos, pelo contrário, nós somos sua obra-prima, criação amada, a quem Deus escolheu antes da fundação do mundo em amor. O amor de Deus por nós nos elegeu antes da fundação do mundo. E por isso nós podemos descansar o nosso coração em nosso Deus, que criou todas as coisas, que criou o plano antes da fundação do mundo na eternidade. E este pacto, como eu disse, ele é o tema central da Bíblia. E se nós formos olhando a história do povo de Israel, a história do povo de Deus, nós vemos toda a obra da redenção presente em cada momento. Martin Lloyd-Jones afirma que a Bíblia é um relato da ação de Deus em relação à salvação do homem, e não da busca do homem em relação a Deus. Ou seja, é um relato de como Deus vai até os seus filhos para buscá-los, não de como nós corremos atrás de Deus, porque isso não acontece por causa do nosso pecado. Então,
a Bíblia em toda a sua dimensão mostra o homem se rebelando contra Deus e Deus provendo salvação para o homem. Então Deus fez a criação, tudo perfeito, falou: não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que o homem faz? O homem, a humanidade faz, falha e a terra se corrompe. E então depois disso chega uma tal forma a corrupção do homem que Deus fala: eu vou destruir a terra, mas eu vou preservar através de Noé. E então Deus provê uma salvação para a raça humana, não só para a raça humana, mas para a sua criação através de Noé, que se torna ali um salvador. E então Deus manda o homem se espalhar pela terra. Ó, Noé, agora que você está aí, seus filhos se espalhem pela terra. Então o que o homem faz? Constrói uma torre para se rebelar contra Deus e viver todo mundo num só lugar e chegar a atingir a Deus, chamada Torre de Babel. E então Deus confunde a língua daqueles homens para que haja salvação e provê um novo homem chamado Abraão para dele fazer uma grande nação. E então surge a nação de Deus, e Isaac, depois Esaú e Jacó se torna o Israel, que dá nome à nação do povo de Deus. E então de Jacó surgem 12 filhos, e um deles, José, é vendido para o Egito como escravo e se torna governador do Egito. E então o povo, nessa rebelião contra Deus, em determinado momento começa uma fome no mundo todo. E então o povo de Israel vai até o Egito e encontra lá quem? O irmão, o filho, José, que se torna o salvador da humanidade, porque através do plano que ele fez para preservar a comida, muitas pessoas foram salvas, senão toda a humanidade teria morrido. E depois de um tempo, os faraós se esquecem de José, e então eles escravizam o povo de Israel, e Deus chama Moisés para livrar o seu povo, para salvar o seu povo. E a última das pragas se torna a Páscoa, quando Deus manda que o povo de Israel mate um cordeiro e passe o seu sangue nos umbrais das portas, provendo salvação para o povo de Israel. E eles são libertos da escravidão do Egito. Salvação. 40 anos no deserto, murmuração, reclamação, até que um momento Deus manda Moisés falar à pedra. Moisés vai lá e fere a pedra e sai água, e então Deus fala: você não entrará na terra prometida. Mas Deus provê um outro salvador, Josué, que vai levar e conquistar o povo. E Josué, o nome significa Jesus, então ele se torna uma representação de Cristo ali no Antigo Testamento. Então a conquista da terra, tudo é feito através da salvação por meio de Josué. Depois vem os juízes se tornam um ciclo ali de idolatria. Então todas as vezes eles entram em idolatria, Deus repreende o povo clama a Deus, Deus manda um libertador, um juiz para libertar, para salvar, e o povo se mantém fiel até a morte desse juiz. Daí o que acontece? Idolatria, repreensão de Deus, o povo clama a Deus, Deus manda um libertador, e esse ciclo vai continuando, mas sempre a rebelião do povo e Deus provendo salvação. O povo novamente em rebelião fala para Samuel: nós queremos um rei. E então Deus fala: olha, eles não estão se rebelando contra vocês, estão se rebelando contra mim, porque eles não assumem que eu sou o rei do povo. E então Deus provê um rei, Saul, depois Davi, depois Salomão, que é o Reino Unido de Israel, até que Deus provê, até que através de Roboão o reino se divide em dois, Israel e Judá.
E então Israel vive sempre com reis que fazem o que é mal perante o Senhor, e sempre os profetas vindo a chamar o povo ao arrependimento. Já o povo de Judá tem hora que é um rei que faz o que é mal perante o Senhor, tem hora que é um rei bom, que faz o que é bom perante o Senhor. E então Deus começa a enviar profetas para chamar o povo ao arrependimento, para trazer salvação, mas eles não ouvem aos profetas. Então Deus chama os impérios para castigar. Então o Império Assírio domina Israel, depois o Império Babilônico domina a Síria, Israel e Judá também. E é interessante que no livro do profeta Daniel, ele fala: olha, vocês estão em rebelião contra Deus, vocês estão ali em exílio, mas chegará um tempo que virá um império que reinará para sempre, um império que será eterno. Vem outros impérios, mas chega o império de Jesus Cristo, o reino de Deus, e este império é um reino eterno. E então chega o Salvador definitivo das nossas vidas. Nós estávamos em rebelião contra Deus. O nosso pecado provocou essa rebelião, nos afastou de Deus totalmente. E em Cristo, os nossos pecados são salvos. Em Cristo, nós nos tornamos novamente aptos a nos relacionar com Deus. Nós costumamos dizer que o pecado é como se tivesse um abismo entre nós e Deus. E nós podemos tentar pular, que não alcançamos, não conseguimos transpor este abismo. Mas Jesus Cristo vem com sua cruz e se coloca neste abismo para que nós possamos passar e através dele nos achegar novamente a Deus e ter um novo relacionamento com Deus. Através de Jesus Cristo, nós temos a redenção dos nossos pecados, a remissão dos nossos pecados. A Bíblia toda narra isto, mas não só a Bíblia. A história da humanidade mostra um povo em rebelião contra Deus, mas mostra um Deus que deu o seu Filho para morrer e trazer-nos de volta para Deus e nos dar a salvação e nos resgatar. Irmãos, isso tem que gerar em nossos corações glória ao nosso Deus. Tem que gerar em nossos corações exaltação ao nosso Senhor. Tem que gerar em nosso coração o desejo de viver de forma santa e irrepreensível, totalmente distante do pecado. Que esse seja o nosso desejo, frente à salvação eterna do nosso Deus. Hoje pela manhã, o pastor Noedi, falando ao final, orando, ele disse algo que me chamou muita atenção. Ele disse: Deus, mesmo sabendo que eu seria do jeito que eu sou, mesmo sabendo que cada um de nós seríamos do jeito que nós somos, com todas as nossas falhas, com toda a nossa rebelião contra Ele, Ele veio e nos chamou de volta para si. Nós devemos louvar e glorificar o nome desse nosso Deus eternamente. Vamos orar? Senhor nosso Deus, a Ti seja toda a honra, toda a glória, porque o Senhor criou um plano eterno, um plano totalmente arquitetado, executado e aplicado por Ti, o Deus Trino. Nós Te louvamos porque nós somos alvos deste plano, um plano que foi feito antes da fundação do mundo. O Senhor já havia nos escolhido. Nós Te louvamos. Nós Te louvamos, ó Pai, porque a Tua palavra nos revela este plano, para que nós possamos conhecer aquele que nos salvou, aquele que nos tirou do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Nós Te pedimos, ó Pai, que a cada dia o Senhor aplique mais esta salvação aos nossos corações, através do Teu Santo Espírito, para que nós possamos viver para louvor e honra da Sua glória, para que possamos viver distante do pecado, mas vivendo de acordo com a Tua vontade, santos e irrepreensíveis. Nós Te pedimos, ó Pai, dirija a nossa vida para a honra e glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus, amém. Os irmãos podem se levantar.